Então vamos deixar salvo, mas fiquem até o final todos. Ó, a Valesca comentou Zoom, a Beatriz comentou Zoom. Vocês já vão receber o link de acesso, tá? A Júlia vai chamar vocês aí no privado e vai mandar para vocês o link de acesso, feito? É da plataforma Zoom. É só entrar. Clica ali e entra que já está liberado o acesso para vocês. Bom, gente, então voltando. Hoje iremos falar tudo sobre creatina, tá? Eu tive essa ideia dessa live porque eu dei um curso há 2 semanas atrás a respeito de nutrição voltada ao esporte. E eu vejo que muita gente ainda tem a creatina como uma ideia somente de aplicabilidade dentro da hipertrofia e principalmente quando a gente pensa numa hipertrofia de um cara jovem, né? Principalmente homens jovens e que vão buscar hipertrofia. E a gente sabe que não funciona assim e a forma como a creatina se estoca, como ela se manifesta, sua utilização, suplementação, inclusive, ela justifica por que a gente não precisa usar ela somente dentro da ideia de hipertrofia. Então, a creatina tem muito mais aplicabilidade que somente a hipertrofia. O que a gente sabe a respeito de aspectos históricos da creatina, eu vou trazer também para vocês aqui só uma observação breve, assim, para quem não conhece ainda o meu trabalho, normalmente o pessoal que acompanha aqui já sabe, né? Mas para quem ainda não conhece meu trabalho, eu sou o Fabrício, tá? Eu sou nutricionista, eu atendo aqui na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E, gente, quem está entrando aí, o Nutri, Gui, a Kelly, o pessoal todo que é da nutrição, comenta Zoom, tá? Se quer participar e assistir os slides aqui junto comigo da live. Bom, gente, e um dos assuntos que eu mais falo a respeito é justamente esse assunto do meu livro aqui, que é o livro de hipertrofia muscular, da nutrição à suplementação, fala inclusive sobre creatina nele. Atualmente eu estou finalizando meu doutorado em nutrição, sou profissional de educação física também, já trabalhei muitos anos com a área de treinamento, principalmente a área de hipertrofia, inclusive. E muito assim a ideia de entendimento, de suplementação, principalmente com a parte escrita e eu digo, né, eu julgo que a grande vantagem que vocês têm de serem assistidos por mim, digamos assim, é que eu tenho uma parte prática também muito forte aqui nos atendimentos. Eu já atendi bastante gente dentro da nutrição esportiva, voltado para hipertrofia. Então, além de combinar a ideia teórica, eu sempre puxo muito também para a ideia prática. Eu acho que isso é uma coisa crucial assim que a gente precisa. Então, a creatina, né, aquilo que a gente chama de creatina, não o suplemento, mas o composto, como um composto orgânico, ele foi descoberto. Ó, quem está entrando aqui, comenta Zoom, que vai receber o link de acesso, tá? Porque daí vocês vão ter acesso também aos slides que a gente está vendo aqui, ó. Vocês vão ver esse carinha aqui com essa cara de louquinho aqui, que é eu acho que se fala, como é que é? Cheiro, alguma coisa do gênero, tá? Ele foi um químico que descobriu, né, ele descobriu pela primeira vez em 1832, ele trabalhando com um extrato aquoso. Boa, boa, Gui, agora tu vai receber o link de acesso, tá? Ele descobriu o extrato aquoso, né, do músculo, onde existia ali, né, aquela substância que ele denominou na época, muita coisa veio disso, inclusive, né, dessa época aí, posterior um pouco à Revolução Química, onde se descobriu, por exemplo, a ideia de até mesmo calorimetria dos alimentos, bombas de calorimétricas onde se utilizava, né? É muito interessante no sentido de calcular as calorias dos alimentos, calcular as calorias gastas por nós, seres humanos, e principalmente em animais. E muita coisa veio aí dessa ideia da Revolução Química, que aconteceu prioritariamente na França, mas em toda a Europa principalmente. E lá em 1832, então o Michael Cheiro, que se fala, tá? Ele descobriu esse composto que seria a creatina. Basicamente, ele utilizou uma palavra grega, né, que seria preas, tá? Onde seria a denominação do que é carne, principalmente por uma razão, por uma razão óbvia que, assim, ela 95% do estoque de creatina
é contido no músculo esquelético, né? O restante a gente sabe que tem um pouco nos rins, tem um pouco no cérebro, no caso dos homens, um pouco nos testículos também, se não me engano. Então, a creatina é um composto que sua forma estocada em forma de fosfocreatina, prioritariamente no músculo, a gente já sabe disso, então nada mais justo do que a nomeação através dessa palavra de origem grega, aí, que seria a ideia de musculatura esquelética mesmo. Vou passar o slide aqui. Também, né, aí se popularizando muito mais, inclusive, para quem não sabe, durante muitos anos as pessoas acreditavam que a creatina era um esteroide anabólico androgênico. Eu confesso que eu não sei como profissionais tiravam essa ideia, nunca entendi, mas muitas pessoas falavam como se a creatina fosse um esteroide anabólico androgênico, principalmente porque, não estou dizendo que isso exime o fato de que talvez esse cara, né, o Linford, tenha usado, mas ele foi o cara que popularizou nas Olimpíadas de 92, ganhando ouro nos 100 metros. Tá? E uma das coisas que ele atribuiu o ganho ao ouro foi justamente a creatina. E a partir na década de 50 já se sabia muito como era o funcionamento, como era a utilização da creatina, como ela funcionava, e justamente, eu vou explicar isso para vocês, justamente a forma como ela funciona faz muito sentido, né, em esportes como os 100 metros rasos. E justamente esse cara foi o cara que acabou popularizando muito aí a ideia de creatina, da utilização da creatina no âmbito esportivo, principalmente. A sua comercialização ficou forte lá na década de 70, mas isolar o composto no sentido de utilizar como suplemento é mais antigo, assim, é décadas para trás, mas a venda, o comércio se popularizou bastante depois do ano de 92, aí, principalmente por causa das alegações. Oi, Isabela, Isabela, eu tô vendo que tu é nutri, tá? Ó, cuida. Para participar da nossa live, comenta aí Zoom que vão te enviar, tá, o link de acesso para tu entrar nela, não te preocupe. Então, assim, gente, ela se popularizou e se tornou hoje, olha, junto com o Whey Protein, possivelmente o suplemento mais estudado e mais bem estudado dentro da parte de nutrição esportiva. Ela é hoje, né? Hoje a gente pode facilmente dizer que a creatina é o único suplemento que tem total aplicabilidade dentro da hipertrofia e do ganho de massa magra de maneira direta, né? Porque os outros suplementos, ele é o único suplemento que tem esse efeito direto. E explico, tá? Os outros suplementos normalmente vão ser através de efeitos indiretos, como por exemplo o whey protein. Se tu tiver proteína suficiente na tua dieta, a ideia de adição proteica não vai se sobrepor, né? E tu ter mais hipertrofia por causa disso. Agora, a creatina é um divisor de águas, digamos assim, dentro do processo de hipertrofia e força. Eu gosto muito de explicar por que alguns suplementos funcionam e outros não, né? Quem teve no simpósio agora que eu ministrei sábado viu isso. Viu essa imagem, principalmente, se eu não me engano, eu levei essa imagem. Muitos suplementos a gente consegue entender que a sua aplicabilidade é alta, é extensa, justamente porque eles são suplementos que dentro da comida, né, dentro da comida, é muito difícil da gente obter quantidades que a gente conseguiria suplementada, por exemplo. A creatina, a exemplo, né, diferentemente do BCA, ela é um suplemento que dentro das comidas, digamos assim, a forma de obter ela de maneira exógena, comendo, é muito difícil, né? É muito difícil. A gente vai ter ali, para atingir essa quantidadezinha aqui que a gente pega no scoop, né? A gente vai ter que utilizar 1,5 kg de salmão, aproximadamente, né? Eu trouxe esse exemplo aqui dos cranberries, né, também, que tem, mas é para dar um exemplo de choque também, que a gente teria que utilizar quase 10 quilos de cranberry para chegar a 5 gramas de creatina. Então, de maneira geral, a população adulta humana consome por dia não consegue passar de 2 gramas de creatina por dia. E por isso que a suplementação ali com cerca de 5 gramas por dia, eu vou explicar isso também hoje, não se preocupem. Oi, Milene, quer participar? Comenta Zoom que tu vai receber um link para acesso, tá? Quem está entrando aí, comenta Zoom que vai receber um link para acesso.
E uma das formas da gente, então, como eu falei, obter a creatina através da comida é muito difícil, né? A gente sabe que grande parte da população, inclusive, tem uma tendência, né, principalmente dentro da população europeia, a diminuir o consumo de carne, né, ter uma diminuição do consumo de carne, então ainda menos as pessoas estão tendo acesso à creatina, principalmente a forma, o composto creatina, né, o consumo da creatina. A suplementação de creatina, a gente obtém ela através do monoidrato de creatina, ou creatina monoidratada, que justamente é a forma mais bem estudada de creatina que a gente tem dentro da ciência. Existem, eu vou falar sobre isso também, existem outras formas, como, por exemplo, a creatina etioéster, né? Mas é justamente a monoidratada que é a mais bem estudada atualmente. Atribuímos efeitos significativos à creatina com relação a efeitos ergogênicos da mesma, então a gente sabe que há boas evidências, sim, boas evidências mesmo, a respeito de aumento na capacidade de sprints repetidos, né, de alta intensidade, aumento na capacidade de trabalho, principalmente em séries de intensidade de esforço máximo, adaptações referente ao processo de treinamento que vão levar o sujeito a ganhar mais massa magra, e obter mais hipertrofia, aumento da síntese de glicogênio também é um importante fator atribuído aí ao consumo da creatina, e também, possivelmente, a adição da capacidade aeróbica através da ressíntese de ATP, também se discute, enfim, tem se discutido fortemente aí alguns efeitos adicionais, não somente o ganho de força e hipertrofia, obviamente, uma capacidade de treinamento mais tolerável, digamos assim, né? O indivíduo consegue treinar sobre intensidades maiores, o que, a partir do momento que a gente faz isso, a partir do momento que a gente... Opa, a partir do momento que a gente tem uma capacidade de tolerância maior, né, a gente consegue promover adaptações maiores e também ter maior estímulos de ganhos de força, certo? Também se discute muito a ideia de capacidade de recuperação aumentada. Isso é bem interessante, gente, porque eu vou dar alguns exemplos práticos aí com alguns pacientes que eu uso, tá? A creatina, mas eu utilizo muito, principalmente com pacientes que estão como se chama, processo de retreinamento, né? Então, pararam durante algum tempo, tiveram alguma lesão específica. Eu tenho muito paciente atleta de nível amador e atleta de nível profissional, e eu costumo utilizar ela também nesse intuito. Uma visão geral, a gente sabe, né, que essa sobrecarga de creatina, ela pode melhorar significativamente o desempenho em diversas modalidades, principalmente, né, que envolvam esportes, exercícios cíclicos intermitentes, né, repetidos de alta intensidade, como futebol, é um bom exemplo que a gente pode utilizar. Eu tenho atletas de futebol também, eu utilizo a creatina, né, ela é interessante nesse meio. E essas adaptações crônicas ao treinamento de um indivíduo que vai suportar mais carga, vai levar esse sujeito a ter maiores ganhos de massa magra, força e potência. O mecanismo dessa creatina é basicamente aumentando suplementação, aumentando os estoques de creatina através, né, da suplementação, a gente vai aumentar a ressíntese de fosfocreatina e melhorando assim também o fornecimento mais eficiente de a nossa moeda energética, que é o famoso ATP. Basicamente, melhorar essa capacidade de realizar sessões repetidas em esforços de alta intensidade e também de força e potência. Protocolos clássicos de uso, vou falar um pouco mais, explicar isso para vocês também, mas os protocolos clássicos de uso que a gente tem da creatina, normalmente a gente vai ter uma fase de carga, que a gente chama, né, que o indivíduo vai consumir 20 gramas por dia, dividido em 4 doses diárias iguais, né, durante 5 a 7 dias, e depois passando por uma fase, digamos, eu vou falar para você se tem benefício, se não se preocupem, tudo isso vai ser discutido, tá? Mas passando depois para uma fase de manutenção de 3 a 5 gramas numa dose única durante o período crônico de suplementação. A gente sabe que já tem evidências
assim, muito robustas na questão de força isométrica máxima, desempenho de sessões únicas de alta intensidade, principalmente em esportes que sejam abaixo de 150 segundos de duração, e os efeitos mais evidentes, principalmente em tarefas de curtíssima duração, como, por exemplo, o nosso amigo ali da Olimpíada de 92 colocou, que é nas corridas de 100 metros, certo? Então, a creatina tem uma aplicabilidade altíssima em diversos cenários. Aí. Gente, na performance, tá? Na performance, a gente sabe que as adaptações de ganho de força, principalmente no treinamento, aquilo que eu referi sobre a síntese de glicogênio, o glicogênio, a gente sabe que é uma molécula extremamente importante dentro da ideia de fornecimento energético, né? Quando os substratos, principalmente quando a gente está falando de esportes em geral, a gente sabe que o indivíduo tem uma capacidade aprimorada de ressintetizar glicogênio, é algo extremamente útil em diversos esportes. Maior transporte de ATP, recuperação aprimorada, como eu citei, é algo extremamente importante. A gente sabe que tem muita coisa que é placebo, né, gente? A gente sabe disso dentro do esporte, mas isso é muito relatado entre os meus atletas, né? Que é essa capacidade de recuperação aprimorada quando começa a utilização da creatina, aumento da capacidade de trabalho e também maior tolerância ao treinamento físico em geral. O que a gente sabe quando se trata de performance, tá, gente? A forma mais eficaz para aumentar rapidamente os estoques intramusculares de fosfocreatina, né, na sua forma estocada, ou a gente utilizar 0,3 gramas por quilo de peso corporal, né, ou seja, um sujeito, em vez das 20 gramas, aí a gente já está falando que um sujeito de 100 quilos vai usar 30 gramas, né, divididos em 4 vezes no dia, durante 7 dias, né, ou a dose de 5 gramas de maneira inicial, passando posteriormente para a utilização de 3 a 5 gramas por dia, com a possibilidade de maior dose, como eu falei, dependendo do tamanho do sujeito. Por isso que eu gosto dessa forma suplementada aí por grama por quilo de peso corporal, tá? Assim, gente, uma coisa importante da gente tocar também é que, aparentemente, na questão de força e na questão de hipertrofia, ganho de massa magra, a suplementar a creatina de maneira abrupta, assim, né? Fazer essa supercarga de creatina não tem efeito adicional na hipertrofia, tá? Então, o sujeito pode, o teu paciente, o teu cliente, ele pode iniciar já o processo utilizando as doses de manutenção, que é, normalmente em homens a gente vai utilizar 5 gramas, em mulheres a gente vai utilizar 3 gramas, ou parte do princípio de sujeitos mais leves, sujeitos mais pesados, tá bem? Peraí, só um pouquinho que eu vou pegar uma água aqui, gente, rapidinho. Peraí. Júlia! Júlia, pega uma aguinha aqui pra mim. Pega ali uma aguinha pra mim, por favor. Ah, legal. Tá, boa. Depois eu acabei de receber aqui acabei de receber um ótimo aviso aqui. Meu parceiro Santra Madre Nutrition, tá? Pro pessoal aí da Nutri também que tá assistindo a live. Ao final da live eu vou falar, mas ele acabou de lançar uma boa aqui para nós, para quem gosta de creatina, tá? Acabou de dar um descontaço aqui para nós, para quem participa aqui ativamente das reuniões. Já vou passar para vocês, bem legal. Gente, o que que a gente. Porém, né, só apenas uma ressalva. A gente já sabe que não tem efeitos adicionais na força, tá? Mas, deixa eu contar uma coisa para vocês. Desculpa, na força, na hipertrofia. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês, tá? Na força, sim, pouca gente fala sobre isso, mas a gente consegue ganhar força de maneira aguda mais rápido. Então, por exemplo, se o propósito do teu cliente, do teu paciente seja daqui a pouco ganhar força de maneira rápida, a saturação com a creatina pode fazer sentido sim, tá? Nesse caso, a saturação pode fazer sentido sim. Opa, não tá passando. Tá aí. Na hipertrofia, né, principalmente os efeitos da creatina são principalmente melhorando a capacidade de gerar trabalho, né, através desse melhor capacidade de ressíntese de fosfocreatina, consequentemente de ressíntese da nossa moeda energética, que é o nosso ATP, né? Então,
principalmente trabalho, vamos falar de maneira informal, assim, trabalho agressivo, né? Aquele trabalho intermitente de alta intensidade, né? E a gente sabe que sobrecarregar, isso é muito evidente, sobrecarregar estoques de creatina, a gente vai aumentar sempre os estoques de fosfocreatina, né? Por exemplo, a gente, um vegetariano que tem, vai ter cerca de 100 milimols por quilo, né? Da creatina, a gente vai suplementar, por exemplo, e jogar esses estoques lá para cima. E por isso que a gente vai ter todos esses efeitos. Esse é o lance, esse é daí que vem toda essa capacidade aprimorada de gerar trabalho. É no aumento dos estoques de creatina através da suplementação. Entende? Ela, como eu falei lá no início da nossa aula, ela é contida quase que 95% dentro do músculo esquelético, e a sua principal função é essa, né? Disponibilizar a ressíntese de ATP, entende? Então ela tem gera uma capacidade aprimorada para trabalho. No, no caso de contração muscular, né, a geração de contração muscular é bem conhecida, por isso que na hipertrofia ela tem muito efeito, né, digamos assim, na geração de contração muscular, geração de ATP, suprir o sistema energético para o músculo esquelético, enfim. E normalmente a gente vai trabalhar com dose. Eu sugiro, tá? Eu gosto de utilizar a ideia de pensar na gramagem por quilo. Porque direto eu tenho pacientes que estão buscando hipertrofia e tem grandes quantidades de massa magra já, né? Tem grandes quantidades de massa magra já. E quando a gente utiliza a creatina, vai utilizar com um cara de 100 quilos, por exemplo, 5 gramas talvez não seja suficiente para saturar os estoques dele, né? Ou para subir os estoques de fosfocreatina dele intramusculares. Então é importante. Eu gosto e sugiro para vocês a ideia de usar a grama por quilo de peso. Ainda, gente, isso vocês vão ter muito paciente que vai perguntar isso para vocês, tá? Vocês vão ter, meu Deus do céu, assim, ó, eu acho que todo paciente vai, mas olha só, quando que eu uso a creatina, que horário que eu uso a creatina? As evidências sobre timing, né, sobre a utilização da creatina por horário são bem claras, tá? Elas estão muito limitadas, no sentido, não limitadas de explicar sobre isso, tá? Mas limitadas no sentido de que não parece os trabalhos a respeito de, tu tem que tomar de manhã, tu tem que tomar pré-treino, tu tem que tomar... É limitadíssima essa evidência. Não parece existir uma relação direta entre a hora que tu vai tomar a creatina. E eu vou ainda um pouco mais longe. Há uma discussão de que sim, adicionar carboidratos e proteínas à creatina, né, pode sim aumentar a capacidade de absorver ela de maneira mais eficiente e aumentar os estoques dela dentro da musculatura esquelética. Mas, a gente ainda tem muita coisa a entender sobre isso, porque não parece isso ser um ponto-chave decisivo na ideia de ganho de massa magra, entende? Na ideia de ganho de massa magra e força. Então, o lance é o que todo mundo pergunta, né? O lance é que a pessoa que quer consumir a creatina, a maior preocupação dela é que, de fato, ela precisa consumir a creatina de maneira crônica. Então, que horário que o teu paciente vai tomar a creatina? No horário que ele se lembrar de tomar, porque o principal problema é que a galera esquece de tomar a creatina. Não sei se vocês contem para mim se vocês têm essa experiência, mas eu tenho muito paciente que esquece de tomar a creatina, entende? Então, meu, qual o sentido, sabe? Qual o sentido disso? Tu precisa tomar, tu fica, às vezes a galera fica se perguntando, eu tenho que tomar pós-treino, eu tenho que tomar pré-treino, eu tenho que... Cara, não, tu tem que tomar, entendeu? A creatina, o lance dela é que tu tem que tomar, isso que é importante. Então, tem que ser crônico. Normalmente, eu sugiro pra galera que consuma sempre próximo de uma grande refeição, que daí normalmente não vai esquecer, tipo almoço, né? Tipo almoço, janta, enfim. Então, de maneira categórica, assim, eu falo para vocês, olha, não tem evidência que ela precisa ser tomada em algum horário específico, não tem, tá? Não é fator decisivo e também não parece, isso aí eu ainda tenho minhas dúvidas, tá? Porque
realmente há algumas evidências mostrando que misturar, por exemplo, com carboidrato, no almoço, por exemplo, né, tomar aguinha ali com o almoço, parece que tem aumento um pouco. Legal, ó, a Carol fez uma observação, ó. Eu sempre contabilizo. Baita dica, hein? Eu também boto ali, tá? Mas, ó, eu sempre contabilizo no plano dentro do Diet Box para ajudar o paciente a lembrar de tomar, sim. Boa noite, Isabel. Para participar, tá? Comenta Zoom, que a Júlia vai te enviar o link para tu entrar na nossa sala do Zoom aqui, que tá com os slides. Ó. Eu tô para te mostrar que a galera tá perguntando e eu tô com os slides abertos aqui, ó. Tá? Deixei na live aqui do Insta para a galera que quiser entrar e participar comigo aqui, mas a sala que a gente está participando é no Zoom, tá? Tô te esperando aqui. E a Carol deu essa dica, eu faço isso também, eu boto ali creatina monoidratada, 5 gramas, deixa ali para a pessoa não esquecer. Então, gente, é isso, a creatina, ela não tem essa questão de tempo específico, diferentemente, por exemplo, de uma cafeína, né? Ela é diferente, ela é de uma resposta que nem a cafeína, que é uma resposta aguda, né? Que tu vai, normalmente o pico do efeito da cafeína vai se dar de 30 a 90 minutos, em média 60 minutos, né? Mas ela diferentemente da creatina, ela tem esse time, ela tem essa necessidade, essa ideia de se tu quer mais benefício, tu vai consumir mais próximo do treino, certo? No emagrecimento, tá? Opa, o Fabrício vai falar de creatina no emagrecimento, que loucura é essa? Sim, a creatina também tem algumas aplicabilidades, eu vou explicar muito bonitinho isso para vocês. Gente, olha só, no emagrecimento tem que ficar claro uma coisa, tá? Um suplemento, para ele funcionar na redução de gordura, tá? Ele precisa que de alguma forma ele afete o gasto energético humano e o consumo, tá? Por exemplo, ou de maneira direta, né? Através, por exemplo, da taxa metabólica de repouso, sei lá, utilizou quer um exemplo? As anfepramonas, agora não se utiliza mais, né? Mas elas tinham esse efeito de aumentar o gasto energético, né? De repouso. Então, de alguma forma, ele tem que ter efeito direto, né? Ou efeito indireto, por exemplo, através da inibição do apetite. A creatina não tem nenhum desses efeitos, tá? A creatina não tem nenhum desses efeitos. Inclusive, eu vou um pouquinho mais além. Podem ficar bravos comigo, mas assim, pouquíssimos suplementos terão algum desses efeitos, tá? Mas isso é papo para outra hora ainda, vou falar isso com vocês também, não se preocupem, tá? Mas assim, a gente precisa que de alguma forma tenha esse efeito, tá? A creatina, ela pode ser utilizada no contexto de emagrecimento, principalmente na ideia de melhora de composição corporal, tá? Ou seja, a nossa famosa recomposição, tá? Corporal. Falo muito, eu, o professor Fabrício Fofolo, a gente fala muito sobre isso. Funciona assim, gente. A recomposição corporal, a nossa famosa body recomposição, ela é a ideia de ganhar massa magra e perder gordura simultaneamente, tá? Muitas pessoas, muitos pacientes, comentem aí para mim, quem tem essa experiência também, mas muitos pacientes vão nos buscar querendo emagrecimento e se esquecem de que pode acontecer um processo, principalmente com pessoas com obesidade. A galera, não, o cara que vai ganhar massa magra e perder gordura é o bombadão da academia. Não, meu. Principalmente com idosos, pessoas com obesidade, são pessoas que podem se beneficiar muito desse processo. Muito. Entende? Então, durante o emagrecimento, é de extrema relevância, extrema importância, que a gente pense em como, no mínimo, manter a massa magra daquele sujeito. E a creatina pode vir muito a calhar nesse lance, assim, nessa ideia. Como vocês podem ver, esse trabalho aqui é uma meta-análise bem interessante do Scott Forbes, que, cara, foram pessoas abaixo de 50 anos, se eu não me engano, deixa eu ver, isso aí, uh, engajados no treinamento de força e tal, e a verificação de como a creatina poderia ajudar na ideia de perda de gordura, né? Qual é o lance? Obviamente, como eu falei, a creatina não terá efeito direto na perda de gordura. Porém, concordam comigo que um corpo, né, um corpo com menos peso, né, se ele tiver menor percentual de gordura e maior percentual de massa magra, esse cara foi beneficiado, pô.
Esse cara foi beneficiado. Principalmente que a gente sabe que muitas pessoas, durante o processo de emagrecimento, perdem muita massa magra. Né? Então ele pode ser beneficiado. Pô, o Fabrício é louco, vai usar creatina no emagrecimento. Não, ela tem uma aplicabilidade de, assim, ó, muito interessante. O único cuidado que vocês têm que ter com a creatina durante o processo de emagrecimento, tá? Tem até alguns pacientes meus, por exemplo, que não usam. Vou explicar por quê. Não se esqueçam, a gente na nutrição tem criado um ambiente muito ansiogênico, né? Eu acho que vocês vão concordar comigo. Então, muitas pessoas, num primeiro momento, vão sim querer ver redução de peso, vão, tá? Eles vão chegar no teu consultório e vão querer ver que o peso deles baixou, tá? Isso é mais do que normal, isso é mais do que normal. Então, assim, lembrem que a primeira vez que uma pessoa usa creatina, e até mesmo no reuso, depois que ela volta a usar, é muito comum ela ter um ganho de peso associado justamente com um ganho de massa magra. Uma das coisas que a creatina induz é o aumento da quantidade de água intracelular. É diferente de um corticoide, tá, gente? Tem que ficar claro isso. Não é aquela coisa subcutânea. É um aumento da retenção intracelular de água, né? Então, isso pode levar ao ganho de peso. Estima-se em média 1 a 2 quilos no momento inicial. Então, tem pessoas que não vão lidar bem com isso, vocês sabem disso, tá? Então, tem que ter essa cautela naquele nosso paciente que vai utilizar a creatina com, concomitante ao emagrecimento, digamos assim, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Ainda, gente, como eu falei, todos esses aspectos que englobam a creatina, todo mundo viu essa imagenzinha aqui do Djokovic gritando creatina, creatina! Pô, imagina ele gritando assim com a gente, né, colegas? Eu jogava creatina na cara dele. Mas olha só, gente, a creatina, ela tem efeito em dezenas de modalidades, tá? Aqui, se eu não me engano, o Williams ele tá falando só sobre modalidades olímpicas, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano. Não, não tá. Não tá porque também tá falando de powerlifting. É, tá falando de MMA também, ó. Então tá falando de tudo que é modalidade. Mas olha só, sprints de 60 a 200 metros, sprints na natação, basquete, hóquei, futebol americano, obviamente, vôlei, lacrosse. Uh, Inclusive, o meu colega Ícaro, ontem no simpósio, falou que lacrosse também entrou no ciclo olímpico, então é importante a gente ficar ligado aí nesse esporte aí, que muitos de nós não conhecemos, e o Brasil acredito que tenha time, né? Futebol, basquete, handebol, tênis, futebol americano, bodybuilding, powerlifting, weightlifting, cara, tem uma gama de utilização em diversos esportes. Porém, essa imagenzinha aqui, para quem tá vendo aqui no Insta, não se lembra? Quem quer entrar na live, comenta aqui Zoom, tá? Que daí vai ver os slides juntos. O Djokovic pedindo a creatina no meio do, no meio do jogo, tá? Por que que isso não faz sentido algum? Gente, eu acabei de mostrar para vocês que a ideia de suplementar creatina é justamente saturar os estoques de creatina intramuscular, fosfocreatina intramuscular. Se esse cabra não saturou até o presente momento, ele não vai saturar no meio do jogo. Entende? Ele não vai fazer nada. A creatina não tem nenhum efeito agudo. A creatina não tem nenhum efeito agudo. Ele não era pra ficar pensando em tomar ela no meio do jogo. Não sei como a equipe dele não falou uma coisa tão óbvia assim. Ele pode tomar tranquilamente, com calma. Depois do jogo não precisa ficar estressado. Claro que tem o efeito placebo, que a gente chama nos atletas, mas, cara, era só ele ter tomado depois do jogo, com calminha. A creatina não tem nenhum efeito agudo, gente. Tá? Ela tem efeito crônico. A ideia dela é saturar os estoques de fosfocreatina. Se ele não saturou aqui, até aqui, ele não vai saturar agora, tá? Isso foi muito engraçado, inclusive, eu fiquei, pô, não sei se vocês tiveram essa impressão, sabe? Mas eu fiquei muito, pô, como assim? Como é que o cara, a equipe do cara não falou isso, sabe? Tipo, pô, peraí, meu, que diferença faz tu tomar agora no meio ou não? Não faz diferença nenhuma. Gente, e vamos falar agora sobre, no meu entendimento, tá? No meu entendimento, a principal utilização da creatina. Eu duvido, depois do que eu falar para vocês, eu duvido vocês discordarem de mim sobre isso.
Sempre que a gente busca, tá? Isso aqui é até de uma palestra que eu dei daí sábado de tarde lá no CPEL. Sempre que a gente busca sobre hipertrofia. Olha só, é sacanagem porque eu deixei essa imagem, tá? Vou fazer uma pergunta pra galera do Insta que não tá vendo os slides, tá? Quando eu falo hipertrofia, tá? A primeira imagem que passa na cabeça de vocês, tá? Tipo assim, hipertrofia, né? Hipertrofia. O que que passa na cabeça de vocês, tá? Vou falar o que sempre passou na minha, e inclusive até agora passa. Eu não consegui ainda abdicar desse preconceito que a gente tem. Cara, hipertrofia, eu penso a palavra hipertrofia, eu já penso assim, ó, meu, um cara de academia grandão querendo ficar mais gostosão, entendeu? Uma mina shapeada querendo ficar com mais. A gente sempre pensa nisso. É crime a pessoa querer ser mais forte? Não, óbvio que não. Eu acho que o cara tem todo o direito de ter uma estética melhor, claro que não. Eu gosto muito de pensar em hipertrofia para mim, por exemplo, né? Só que vocês já pararam para pensar que a gente acaba, muitas vezes, tá? Quero a opinião de vocês sobre isso. Muitas vezes excluindo, né, o pessoal que mais vai se beneficiar da ideia de hipertrofia. Porque qual é a principal característica, né? A principal característica, e Filipão, beleza? A principal característica do músculo esquelético, tá? Digamos, a mais importante, né? Cara, ele tem plasticidade, ele se remodela, ou seja, ele aumenta. Ele aumenta em crianças, sim, ele aumenta em crianças, né? Ele aumenta em idosos, ele aumenta em pessoas com obesidade, ele aumenta em sujeitos como esse que vocês estão vendo aí na imagem, bombadões, assim. Então, cara, todo mundo pode aumentar o músculo esquelético, entende? Todo mundo pode aumentar o seu músculo esquelético. E a creatina tem uma relação íntima com a ideia de força e hipertrofia muscular. Cara, se todo mundo pode aumentar o músculo esquelético, né? Por que que quando a gente busca hipertrofia, é sempre essas imagens, assim, de uns cara fortão? Sabendo que, inclusive, nem todo mundo vai ficar assim, sabe? A gente tem esse... Nem todo mundo, a gente tem essa perspectiva, essa expectativa, nem todo mundo vai ficar desse jeito. Muito, inclusive, a maioria das pessoas não vai ficar desse jeito. E por que que a gente não pode pensar nisso? Sério, por que que... Quando eu falo em hipertrofia, deixa eu mostrar aqui para vocês, a galera do Insta também. Por que que a gente fala em hipertrofia? Por que que a gente não pode falar sobre isso, sabe? Não pode ser um idoso, não pode ser um idoso querendo buscar hipertrofia, não pode ser um adolescente. É ruim um adolescente querer hipertrofiar. É ruim um idoso, um adolescente querer ter mais hipertrofia e força. E se eu contar agora para vocês, tá? Que a maior parte dos meus pacientes que usam creatina são os meus velhinhos. Senhorinhas de 88 anos, de 85, de 80, senhores que usam creatina. Então, cara, por que que a gente não consegue fugir, né? Fugir desse preconceito, digamos assim, né? Da ideia de hipertrofia e abordar que todo mundo pode hipertrofiar. Inclusive, entrando na ideia de que sim, as pessoas podem e devem utilizar creatina com esse intuito. Claro, com a devida orientação, né? Gente, por que que no meu entendimento as pessoas que mais vão se beneficiar desse processo, tá? Por quê? Porque são os idosos. Deixa eu explicar para vocês. Essas seriam as três definições mais bem aceitas do que seria sarcopenia. Já ouviram falar? Já ouviram falar? Gente, a sarcopenia, de maneira geral, é a presença de baixa massa muscular, e associada a baixa força e desempenho, né? E quando a gente tem as três condições, né, principalmente velocidade de caminhada, potência muscular reduzida, quando a gente tem baixa força muscular, baixa massa muscular esquelética, os três associados, tá? A gente tem aquilo que a gente chama de sarcopenia grave, né? Aí tem outras definições também, mas como é que eu posso dizer? Elas se encontram muito, né? Da SPEN, por exemplo, do Congresso Europeu também. Basicamente é o sujeito que vai perder massa magra e força de maneira acentuada, né? Isso é um processo que quem é da área aí de mais, como é que eu posso dizer? Mais de hospitalar e tal, sabe que as pessoas que têm sarcopenia, ou que seja, tem baixos níveis de massa muscular, normalmente o prognóstico é quase que concomitante a um prognóstico ruim da coisa, sabe? Então,
Quanto menos massa muscular tu tiver, muito mais provável o teu período de internação vai ser maior. O prognóstico se torna pior, a gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Então, é importante, é imprescindível que a gente trabalhe contra isso, contra a ideia de sarcopenia, principalmente nos seus modelos graves. Então, cara, por que que a gente não foge desse preconceito de acreditar que somente um bombadão é o cara que tem direito de usar uma creatina? E, de novo, eu falo para vocês, com os meus pacientes, e sugiro fortemente que vocês, quem já não faz isso, cogite essa possibilidade. Com os meus pacientes idosos, são os que eu mais uso creatina. Então, os que eu mais uso creatina. A gente trabalha hoje, se eu não me engano, a educação física, por exemplo, já está a nível hospitalar, por exemplo, né, em cuidados hospitalares, se eu não me engano, tá? E como atenção primordial de saúde, se alguém puder me corrigir aí, fica à vontade. Mas justamente porque a gente precisa oferecer ganhos de massa magra para esses sujeitos, sujeitos acamados, idosos, né? A gente tem essa imagem clássica da hipertrofia, da sarcopenia, né? Um idoso que a gente sabe, da gente que é, como é que eu posso dizer? É um processo, é um processo de certa forma natural do envelhecimento, né? A gente ter maiores reduções de tecido magro ao longo da vida, né? É um processo natural do envelhecimento, mas isso pode ser muito atenuado. Quantas imagens de idosos que a gente vê? Quantas imagens de idosos que a gente vê? Dos idosos fortes, cara. E não só esses que fazem reposição hormonal é bom, né? Os caras com 2 mil de testosterona, reposição hormonal. Mas não só dos idosos que estão fazendo reposição hormonal, né? Mas também idosos que estão ali na suplementação, no treino de força, imprescindível, inclusive, né? A ideia hoje não é falar isso aí eu sou profissional de educação física também, como eu falei, mas isso aí eu sempre deixo com os meus colegas, mas a gente sabe que o treinamento de força tem que existir, senão, para que o músculo se remodele, ele precisa de estímulo, né? Principalmente a ideia de sobrecarga progressiva e adaptação a essa sobrecarga, né? Então precisa de estímulo também, não é só tomar a creatina, tá? Uma dúvida também que a galera muito tem, só me surgiu agora, só interrompendo essa fala dos idosos, né? Fabrício, eu vou viajar. Muito paciente me fala isso, tá? Muito engraçado. Muito paciente me fala, Fabrício, eu vou viajar. Eu preciso levar a creatina comigo, tá? Eu preciso levar a creatina comigo. Cara, aí é que tá. Mais ainda, tu tem que estar com essa creatina à disposição, meu. Tu tem que levar contigo. Porque justamente tu vai evitar que o teu desuso durante a viagem seja acentuado na ideia de perda de massa magra. Então, sim, é interessante que tu leve, né? É interessante que tu leve. Não esqueçam também, como eu falei, não só na hipertrofia, eu falei de todo aquele processo inicial lá, onde a creatina tem envolvimento com regeneração, recuperação, não só isso. Então, não é só hipertrofia, é força, potência. Há estudos um pouco mais velhinhos e mais atuais também na função cognitiva a se conferir ainda, né? Mas estudos vêm crescendo nesse campo. Então, sim, a população que, na minha concepção, mais vai se beneficiar do uso da creatina são os meus velhinhos, entende? Uso com os novinhos também, mas são os meus velhinhos, né? Efeito, a gente tem boas evidências no acréscimo de tecido magro nos sujeitos idosos, boas evidências para atenuar o processo de sarcopenia, né? Aqui nesse exemplo, inclusive, a pior coisa que a gente pode ter, né? Que é a famosa obesidade sarcopênica, né? Ou seja, um processo que é assim, de todos os meios, de todos as combinações possíveis, muito ruim. Então, é um sujeito que está com obesidade, está perdendo massa magra de maneira acentuada, ou seja, o quadro dele é um cara totalmente com marcadores inflamatórios totalmente acentuados, né? Então, cara, ele é uma bomba relógio, né? É um paciente bomba relógio e resolver isso de uma vez é extremamente importante. Ainda alguns importantes esclarecimentos sobre a creatina, gente. Vou trazer aqui alguns para vocês. Tem muita gente que se pergunta sobre a creatina causar danos renais, enfim, disfunção renal. Deixa eu contar uma coisa para vocês.
dados de 4 anos de uso contínuo, a dados com 4,4 gramas de proteína por quilo de peso associado à creatina. Também não tem por que tanta proteína, né? Tem dados em crianças e adolescentes, tem dados em idosos também, e com marcadores que a gente chama de marcadores padrão ouro, a cistatina C, a gente tem com clearance de creatinina para avaliar a função renal, e não, a creatina monoidratada nas doses preconizadas não causa doença renal, pelo amor de Deus, tá? Olha, eu vou afirmar isso para vocês, eu vou afirmar, a creatina utilizada nas doses, a creatina monoidratada utilizada nas doses preconizadas não causa doença renal. Quer esclarecer mais ainda isso para os teus pacientes? Utiliza aquela imagem que eu mostrei para vocês lá no início do curso, né? Que é a imagem dos alimentos que tem creatina. Meu, a creatina tem também dentro de alimentos. O que a gente faz é aumentar a ingesta dela através da suplementação, entende? Então, não vai causar disfunção renal. Isso está bem, tá bem descrito já. Para mim, está bem evidenciado. Uma outra dúvida que a galera tem, né, que eu acho muito curioso também, é se a creatina causa queda de cabelo, né? Queda de cabelo. Isso aí, gente, não foi por causa da creatina, tá? Que eu tô ficando assim, mas isso foi de um trabalho específico, fez uma análise bem, assim, controversa nesse sentido, de análises hormonais, né? Testosterona e de hidrotestosterona. A creatina não tem capacidade de aumentar de maneira significativa uma hidrotestosterona, né? E aí essa relação com a calvície foi assumida a partir da dihidrotestosterona, né? Dessa conversão da testo em dihidrotestosterona. Não, gente, a creatina não causa queda de cabelo, não tem nenhum mecanismo para isso. Tá? Foi um achado aleatório de um trabalho que causou esse alvoroço que não tem evidência, tá? Não tem evidência. Podem ficar tranquilo, não vai causar. Vocês estão tendo queda de cabelo porque os pais, os vô de vocês são careca, tá? Então, não entrem nessa, a creatina não vai causar queda de cabelo. Pode deixar os pacientes de vocês bem tranquilos com isso, tá? Uma outra dúvida muito frequente que a galera tem é a respeito se a creatina causa desidratação e câimbras musculares, tá? Assim, ó, também não há mecanismo para isso, tá? Inclusive, indo um pouco mais além, falei sobre isso anteontem também, a cafeína também, apenas fazendo uma menção aqui, a cafeína também não causa desidratação, tá? Muita gente tem essa dúvida se a cafeína vai causar desidratação. Não, a cafeína também não vai causar desidratação, tá? Então a creatina não causa desidratação. Fiquem tranquilos com isso. Não causa cãibra, não causa disfunção renal, não causa queda de cabelo. Ó, então vamos lá, vamos fazer um aparato geral do que a gente descobriu. Peraí que mandaram uma pergunta no chat. E quem já tem problema renal é segura a suplementação? Há trabalhos com pessoas com nefrolitíase, com pedra, tá? Parece que não acentua. Eu, particularmente, até que não tenha muito trabalho bem descrito por uma questão de segurança, eu sou um cara super resguardado nisso, eu não uso, tá? Por uma questão de segurança. Há trabalhos mostrando que, cara, talvez não seja tão inseguro assim, tá? Mas eu, por uma questão pessoal, assim, de resguardo meu, eu não uso, tá? Ahn, Cadê aqui? Ó, a ideia de utilizar de maneira crônica, tá? A ideia é utilizar de maneira crônica e não utilizar ela de maneira pontual. Ela não faz sentido tu pensar que tu precisa de um timing, como eu falei para vocês, tá? Então não faz sentido vocês pensarem em um timing. Gente, agora eu quero de vocês, pode ser no Insta também, quem seguiu no Insta e quem tá aqui no nosso Zoom, tá? Eu quero de vocês o seguinte, duvidinhas. Duvidinhas sobre a creatina especificamente. Mandem aqui que eu tenho um recado final para vocês, que vocês precisam ficar aqui na live, não saiam, tá? Não saiam, porque uh, o recado é um presente especial, então vocês precisam estar na live. Dúvidas que vocês tenham sobre a creatina, gente? Nenhuma? Pô, expliquei tudo assim. Pô, então foi boa aula mesmo, hein? Deixa eu ver se aqui no Insta alguém falou.
Quando iniciar a suplementação de creatina com o paciente não treinado, iniciando a musculação? Porra, cara, baita pergunta, Felipe. A galera que participa aqui é muito massa, né? A baita pergunta. Mano, tu pode iniciar a suplementação de maneira imediata, não há problemas nisso, tá? Isso não vai criar um platô na hipertrofia, não entra nessa, tá? Não tem relação com isso, tu pode iniciar. Conversa a respeito de quais são as intenções do paciente em nível de imediatismo e tal. Obrigado, Fabiane. Que bom que tu gostou. E sim, tu pode iniciar de maneira imediata, tá? Não tem problema com isso. Deixa eu ver se mais alguém tem dúvida. Muito boa explicação. Boa, Carol. Tá, eu acho que tu entrou um pouquinho depois, tá? Um pouquinho depois, isso aí. Ah, eu expliquei sobre isso. Cadê? Entrei atrasado. Isso. É melhor começar com aquela dose maior ou não tem necessidade. A dose de saturação da creatina, ela tem efeito significativo somente sobre os ganhos de força. Tá? Sobre hipertrofia, não. Sobre hipertrofia, não. Tá? Tu pode iniciar direto com a dose preconizada. A partir de que idade podemos iniciar a creatina? As recomendações do Comitê Olímpico, se eu não me engano, é iniciar a partir dos 18 anos, se eu não me engano. Eu confesso que eu não tenho exatamente, não recordo exatamente a idade, mas não há problemas utilizar em adolescentes, tá? A gente sabe disso. Tem trabalhos já com adolescentes. Melhor começar com aquela dose maior. Boa, valeu, Juliano. Acho que não restam mais dúvidas, né, gente? Vocês são muito inteligentes. Fiquem aqui na live. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O negócio é o seguinte, tá? Uma coisa que eu tenho, assim, preconizado muito dentro da nutrição é criar, como eu falei desde o início aqui, né, tipo, um ambiente de inclusão e que fuja de preconceitos. E quando eu descobri isso, sabe? Quando eu descobri isso, tipo, eu comecei a captar muito mais pacientes mostrando que, por exemplo, uma pessoa com obesidade, ela deve emagrecer. Mas, cara, um exemplo, né? Uma pessoa que só quer perder gordura, ela também tem o direito de me procurar, entende? Tu vai ter benefícios também ali, né? Uma pessoa que é atleta de nível profissional irá me procurar. Mas atletas de nível profissional pode consumir. Eu vi, ó, meu filho tem 16 anos e começou a usar. Não tem problema, tá? Não tem problema. Um atleta de nível totalmente amador, né, ele tem todo o direito de me procurar e eu tenho que explicar isso para ele. A nutrição esportiva, gente, principalmente nessa área mais estética, assim, e performance, durante muitos anos se fechou muito, né? Se fechou muito. Pensa que a prevalência de atletas nível elite na população mundial é abaixo de 0,0000006%. Então, cara, é utópico tu pensar que tu vai atender só atleta. E acaba ficando uma coisa muito problemática porque a gente não sabe comunicar isso. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? A gente não sabe como transferir a ideia de, meu, olha só, a hipertrofia, um idoso tem que ter hipertrofia, cara. Uma pessoa com obesidade tem que ter hipertrofia. Isso e é muito louco falar sobre isso, né? Porque a gente não consegue fugir daquilo que é. Não, uma pessoa para buscar hipertrofia é só os bombadão. É só o bombadão. Para buscar hipertrofia é o cara lá de 25 anos que. Cara, não, meu, esse é o cara que menos vai se beneficiar do processo. Entendem? Tipo, uma gestante não pode buscar hipertrofia. Um idoso deve buscar hipertrofia. Uma pessoa acamada deveria ter muito mais hipertrofia. E a gente está muito com essa dificuldade de transferir isso para os pacientes. Então, não se preocupem quem já adquiriu o meu curso, tá? Sobre hipertrofia, porque vai entrar na jogada já também. Não se preocupa com isso. Eu vou chamar ali pela própria plataforma de quem comprou, da Wi-Fi, tá?
e vou transferir vocês para um grupo de WhatsApp, onde a gente vai entrar nessa jogada que eu vou explicar para vocês agora, que foi o que eu criei, que é uma mentoria específica, uma mentoria, a gente chama de mentoria temática, né? É uma mentoria em hipertrofia. É uma mentoria em hipertrofia. Tipo, como que eu vou ter toda a parte técnica, tá? Toda a parte técnica, para explicar para pessoas que querem consumir meus conteúdos, por exemplo, que eu trabalho com hipertrofia em ti, senhorzinho de 80 anos. Inclusive, tu deve buscar para ter hipertrofia. Entende? Como eu vou explicar para uma mãe que um adolescente de 16 anos não vai se prejudicar tendo hipertrofia? Pelo contrário, né? Como que a gente vai combater a ideia de pessoas, os famosos coach, né? Os coaching, né? Que estão aí prescrevendo esteroide a torto e direito, e o adolescente, o adulto, o idoso, ele não precisa desse cara, ele precisa da gente. A gente precisa assumir esse campo. E eu preciso que isso aconteça, entendeu? Eu preciso, isso é uma missão que eu tenho. Eu preciso que pessoas que nem nós estejam extremamente preparadas, tá? Estejam extremamente preparadas, ou seja, construam uma expertise para que pessoas que nem coach que bombado que vai lá e passa um monte de esteroide pro teu filho, pro teu paciente, pro teu futuro paciente, pro teu antigo paciente, saia do jogo, saia do jogo. Esse cara não pode ser concorrente nosso, entende? Então é essa a proposta principal da mentoria em hipertrofia. Hoje é a primeira vez que eu falo sobre ela, tá? E o fato de estar trazendo ela à tona vai conferir algo inédito na questão de valores dela, tá? A mentoria é especial para quem quer buscar mais pacientes que engajem nessa área, porque tu vai ter um curso base onde tu vai ter todo o entendimento técnico da coisa, tá? Esse curso base que eu vou falar sobre estratégia de booking, estratégia de hipertrofia, suplementação, exames para hipertrofia, inclusive, o que mais que eu falo lá? Eu tenho um site que eu criei para montar dietas que eu dou de bônus também, montar dietas na hipertrofia, tá? Tudo isso tu vai ter acesso na minha mentoria. De novo, quem já é meu aluno do curso de hipertrofia, não se preocupa, só vou transferir para a mentoria, tá? Tu vai ter um curso base, né? Então, tu vai ter todo o entendimento. Tá acabando a live do Insta. Quem quiser saber mais sobre a ideia da mentoria, me chama. Um curso técnico, todo técnico, né? Tu vai ter esse livrinho aqui, vai ganhar enviado por mim, tá? Esse livro aqui vai ser enviado por mim, é o meu livro de hipertrofia muscular, da nutrição à suplementação. Tu vai ter uma reunião, uma aula, na verdade, né? Mas é uma reunião onde eu quero bem um networking, assim, aí onde eu vou trazer um além. Como que a gente vai trabalhar a captação e aumentar faturamento, como eu falei, com pacientes que buscam hipertrofia, tá? Ah, tu tá gostando do livro? Que legal, que legal, que legal. E o curso também? Tá. Então já vai vir para a mentoria. Coisa boa, tá? Como que tu vai aula online, ao vivo, como que tu vai captar pacientes que buscam a hipertrofia, certo? E tu vai ter um grupo no WhatsApp, justamente onde a gente vai fazer o networking ali, né? E que vocês vão ser direcionados para essa aula que a gente vai ter ao vivo, online. Iremos encontrar um horário para todos, não se preocupem. Mas, assim, é, é realmente uma mentoria que vai transformar a tua expertise dentro do processo de hipertrofia, entende? Vai transformar a tua expertise dentro do processo de hipertrofia. O curso técnico vai te ensinar tudo o que tu precisa. O livro já tem tudo o que tu precisa, na verdade, né? É um livro que ele trata sobre aspectos fisiológicos da coisa, né? Tecido muscular esquelético, como a gente hipertrofia, por que hipertrofia. É um livro que tem 5 estrelas na Amazon, tá? Então é bem, bem legal. Suplementação, tá? E essa aula ao vivo sobre captação de pacientes, além do grupo no WhatsApp, além também do bônus, o site que eu dou de presente para vocês, além de 30% que eu dou de desconto no Dietbox, tá? Com o meu cupom que vocês vão ter. Sim, é extremamente válido para estudantes. Excelente pergunta, Alice. É extremamente válido para estudantes. Eu tenho que ser mais comunicativo sobre isso. Sim, é muito válido para estudantes, tá? Até porque a ideia é que quando tu te formar, tu já esteja
engajada e angariando pacientes, né? Então, tipo, como mostrar, cara, como que eu vou mostrar para um idoso que ele precisa de hipertrofia, né? Para uma mãe que tem um menino, cara, e como isso vai aumentar muito a tua capacidade de captar mais paciente. Esse é o lance, tá? O valor dessa mentoria hoje assim, essa é a última vez total que tu vai ver esse valor, tá? Ela vai subir muito o valor, não é? Tipo, vai subir um pouco, não, ela vai subir muito o valor, tá? Ela vai, quanto tá? Ela vai dobrar o valor para mais, tá? Só que esse é o valor só do curso e do livro. Por isso que eu falei, quem já tem vai só ser lançado para lançado para minha turma, tá? Pode ser feito em até 6 vezes, pode ser feito em até 6 vezes, tá? E o valor tá 247, tá? Valeu, Giovana. A Giovana te respondeu, tá, Alice? A linguagem é muito simples e clara e vale muito, tá? E tu vai ter acesso a tudo isso. Sim, é exatamente esse valor que tu tá vendo, tá? Tu vai ter acesso a tudo isso que eu tô trazendo, tá? Tudo isso que eu tô trazendo. E o valor pode ser feito em até 6 vezes na plataforma. Não se preocupem, eu vou entregar agora o site aqui para vocês, para quem quiser fazer a compra, tá? Eu vou deixar ali no WhatsApp o link também, não se preocupem com isso, tá? Vocês vão ter acesso a tudo isso. Mas o lance é que é a última vez que eu vou fazer esse valor, tá? É a última vez que eu vou fazer esse valor, porque não tem como fazer, é até meio, vai acabar que vai até ficar meio, como se diz, meio queimação para mim daqui a pouco ficar fazendo esse tipo de valor para esse tipo de produto. Então, R$ 247, tá? Tu vai adquirir o livro físico que eu vou te enviar, tá? Tu vai adquirir essa aula onde a gente vai trabalhar todos os aspectos que precisa, essa vai ser ao vivo, tá? O curso é gravado, é o curso básico, já vai ir aproveitando enquanto não tem a aula online e ao vivo, tá? O site, o livro, o grupo de WhatsApp, enfim, por isso que vai ser a última vez que vocês vão ver esse valor, tá bem? Quero saber de vocês o seguinte: dúvidas que vocês têm sobre este produto? Me mandem aqui no chat. A Alice já mandou. Ela perguntou o seguinte: esse curso é válido para estudantes? Sim, como eu mencionei, esse curso é totalmente válido para estudantes, tá? Inclusive, grande parte dos meus alunos são estudantes de nutrição. A Gil, acho que é formada já, né? É, aqui, deixa eu ver quem mais tá. A Carol, acho que a Carol tá se formando. Carol, não me lembro. Desculpa, mas eu confesso que eu não me lembro se tu tá te formando, tu te formou já. Mas, enfim, grande parte dos meus alunos são estudantes. Ah, que legal! Fiz o curso sendo estudante, tá? Não fiz de hipertrofia, mas estou utilizando muito nas práticas clínicas a- as estratégias de recomposição corporal. Show, show, show. Ah, que legal. Tá, gente? Dúvidas que vocês tenham, não se preocupem. Eu vou esse valor, ele é exclusivo para nós, tá? Eu vou só tirar aqui eu vou tirar a minha tela, tá? Gabriele perguntou: Oi, até quando vai ser esse valor? Hoje é dia 27, então até dia 2. Tá? Até dia 2. Até dia 2, que depois já tá. Já reformulei tudo, já não tem como manter mesmo, infelizmente, tá? Eu vou tirar a tela aqui e vou deixar o link aqui, o link exclusivo, esse aqui no nosso chat, tá bem? No nosso chat aqui. Então fiquem aqui, quem está com interesse, para fazer a compra. E, por favor, me mandem, como eu mencionei, me mandem dúvidas aqui que vocês tenham a respeito do livro, enfim, do livro, do curso, da mentoria, enfim, me mandem aqui que eu vou estar aguardando vocês. Só vou tirar esse compartilhamento. Stop. Só vou botar aqui o link. Gostaram da aula, então? Coisa boa.
Aqui. Feito. Estou colocando aqui no chat, gente. E... Cadê o nosso chat? Hum, Cadê o chat aqui? Chat. Achei. Aí. Vou deixar essa. Vou deixar esse link aqui, então, tá? Aí, foi. Confirme se está tudo certo. Quem adquirir, a nossa equipe já vai chamar vocês para o grupo, tá? Quem já é aluno, não se preocupem, tá? Não se preocupem, vai chegar o convite ali na própria plataforma. Eu acho que eu consigo, se eu não me engano, eu consigo mandar para vocês, tá? Então, adquiram, vale a pena. Última vez, como eu falei, que vocês vão ver este valor, tá? Então, não percam tempo, tá? Adquiram a mentoria em hipertrofia. Curso online, base, todo o treinamento técnico, livro, aula online ao vivo, site para prescrição de dieta, 30% de desconto no Diet Box, tudo que vocês precisam. Tudo que vocês precisam. Não se esqueçam que a aula ao vivo é justamente essa ideia de como aumentar a ideia de captação de pacientes através da hipertrofia, mostrando que a hipertrofia é um processo extremamente inteligente que a gente tem que usar com nossos atletas, tá? Não, Felipe, não vai ter recomposição, tá? Porque a ideia é focar justamente em hipertrofia. Boa pergunta, desculpa, não tinha visto tua pergunta, tá, cara? Não vai abranger recomposição. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Não, gente. Não estão com dúvidas. Sanei todas as dúvidas de vocês, então. Valeu, Filipão. Merece, meu. Tá, gente? Muito obrigado. O site está aqui. Quem quiser adquirir, estou aguardando vocês. Adquiriu. Assim que adquiriu, eu estou te chamando para te jogar no nosso grupo ali de WhatsApp, onde a gente vai ter todo um networking ainda nossa aula ao vivo sobre captação de pacientes. Tá bem, gente? Muito obrigado. Obrigado por estarem comigo até esse horário. Um grande abraço a todos.